Olá, pessoal. Bom dia para quem está aqui ao vivo comigo, para quem está assistindo essa gravação. Sejam bem-vindos a essa aula bônus, essa explicação que eu vou trazer para vocês aí para complementar o retiro de carnaval que aconteceu aí uma semana e pouquinho atrás, né? Parece que já faz tanto tempo. Não sei para vocês, mas a gente volta de um retiro e já precisando entrar na vida prática, e geralmente muitas coisas acontecem e é natural que podem acontecer duas coisas, né? Ou a gente fica muito bagunçado e é muito difícil a gente conseguir voltar, ou a gente é engolido pela nossa rotina prática, e aí muito do que a gente vive no retiro acaba ficando no cantinho ali da nossa consciência, e a gente acaba não conseguindo integrar tudo aquilo que a gente vivenciou, né? Tudo aquilo que a gente conseguiu fazer ao se retirar da nossa rotina. Então, um dos objetivos desse encontro, dessa aula, é não só trazer mais a teoria do Enneagrama para explicar talvez algumas coisas que vocês viveram, para expandir um pouco do entendimento do que está por trás de tudo que foi vivido ali, mas também trazer recursos para vocês aplicarem na prática aquilo que vai de fato fazer a diferença para vocês, né? Para vocês conseguirem, se for do desejo, da vontade, expandir esse trabalho com o Enneagrama de autoconhecimento, de autoobservação. Gente, para vocês que estão aqui comigo, eu vou compartilhar a tela, tá? Para a gente já entrar em alguns conceitos aqui que são fundamentais para vocês trabalharem com o Enneagrama. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito dos nossos três centros de inteligência. Isso é a base, deixa eu só ver aqui se eu consigo colocar o material. Os nossos três centros de inteligência, eles são a base de tudo que a gente trabalha, tá? Com o Enneagrama. Então, isso aqui, inclusive, não é nem só com o Enneagrama, é para a nossa vida prática, para a nossa vida diária. Quando a gente tem o entendimento de como isso está acontecendo, o tempo todo, a nossa atenção, ela é dividida entre esses três centros de inteligência, que é o nosso centro de inteligência mental, o nosso centro de inteligência emocional e o nosso centro instintivo. Então, a gente tende a valorizar muito a nossa inteligência mental, os pensamentos, a lógica, o planejamento, o conhecimento teórico, a organização, né, mental da vida, uma volta muito do futuro, planejando, mas a gente tem dois outros centros de inteligência que têm uma forma de funcionamento completamente diferente, que estão ali atuando o tempo todo e que a gente muitas vezes não tem consciência pela forma que a nossa sociedade acaba priorizando mais um centro do que outro, tá? E o centro de inteligência emocional, ele tem um modo de funcionamento que não é lógico e racional. Ele é muito pautado nas questões de relacionamento, de conexão com as pessoas, é o nosso senso de valor pessoal, o nosso senso de identidade, quem eu sou no mundo, né? Como que as pessoas me percebem. Então, ele tem uma inteligência de sintonizar com as pessoas. Né? Ele é o nosso centro que, de certa forma, tem esse fluxo de amor, de dar e de receber, as nossas emoções, tanto as nossas emoções como uma forma de expressão, quanto as nossas mágoas, tudo aquilo que a gente fica, né, de alguma forma acumulando emocionalmente, tem uma forma diferente de se processar a informação, de se trabalhar. Então, é um outro caminho, né, que não o caminho da mente. E o nosso centro instintivo, que talvez seja o centro aí mais, vamos dizer assim, mais reprimido no sentido de não olhado na nossa sociedade, que é a nossa inteligência corporal, é a nossa inteligência intuitiva no sentido de buscar para a nossa sobrevivência, é o nosso corpo, é a nossa ação no mundo, é como a gente de fato entra em ação, é a nossa matéria, a nossa carne. É também aquele nosso instinto de sobrevivência que às vezes tem ações irracionais que não envolvem a parte emocional, mas que estão de fato buscando a preservação, a manutenção desse corpo na vida, na Terra. Então, o Enneagrama, ele busca trazer para a gente ferramentas e instrumentos para nos ajudar a trabalhar com esses três centros de inteligência. A gente entende quais são suas distorções, qual é o seu funcionamento saudável, o que a gente precisa fazer para trabalhar cada um dos três, né? Cada um de nós vai ter uma distorção diferente em cada um deles. E o trabalho todo com o Enneagrama, ele busca trazer presença, compreensão e abertura desses três centros de inteligência. Porque eles podem estar trabalhando de forma totalmente distorcida, automática, imprevisível, ou a gente pode estar não utilizando a potência daquele centro de inteligência,
ou a gente pode ativar os três para que cada um contribua com a sua própria sabedoria, o seu próprio modo de funcionamento, para que a gente seja um ser mais integrado, para que a gente seja um ser que está acessando o total da nossa potencialidade humana, da nossa capacidade humana, tá? Para o pessoal que está assistindo aqui a aula comigo, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem mandar aqui no chat do Zoom que eu vou respondendo, tá? Então, basicamente, todos nós, seres humanos, nós temos esses três centros de funcionamento de inteligência. Eles estão funcionando o tempo todo, porém, de formas, às vezes, distorcidas, limitadas e inconscientes. E o objetivo do trabalho com o Enneagrama é a gente observar como eles estão funcionando, é a gente observar as suas distorções e a gente aprender a utilizá-lo de forma saudável, tá? Então, parte do trabalho tende em identificar esses centros. E para cada pessoa, esse caminho vai ser diferente, porque cada pessoa tem uma distorção específica desses três centros. E aí é onde a gente entra num segundo conceito, para quem aqui já viu, né, o símbolo do Enneagrama, onde a gente tem os 9 tipos de personalidade. A gente divide esses 9 tipos em 3 grupos, que a gente chama de 3 tríades. E cada uma dessas tríades, ela é como se fosse um grupo que tem algo em comum entre eles. Então, a gente tem a tríade dos tipos instintivos, que são os tipos 8, 9 e 1. A tríade dos tipos emocionais, que são os tipos 2, 3 e 4, e a tríade dos tipos mentais, que são os tipos 5, 6 e 7. O que isso quer dizer? Na prática, isso quer dizer que as pessoas de cada um desses tipos de personalidade, elas atuam no mundo principalmente a partir de um desses centros de inteligência. Então, os tipos instintivos, eles vão ter um foco excessivo na ação, na prática, no fazer, no sobreviver, na rapidez, porque o instinto, ele é rápido, né? O centro instintivo, ele tá ali o tempo inteiro em movimento ou travando o movimento. Então, questões corporais de rigidez, de travamento, a emoção central relacionada a esse centro de inteligência é a emoção da raiva, que é a emoção mais física, mais visceral, mais impulsiva, mais combativa, ou mais de definir os limites, né? A raiva é a emoção que define os nossos limites corporais. Não quer dizer que os tipos instintivos sentem mais raiva do que os outros, ou têm mais raiva disponível, muito pelo contrário, né? A gente sabe que o 9 é o contrário. Mas toda a personalidade, toda a vida das pessoas é muito mais centrada, muito mais pautada nesse centro de inteligência. Então, pode ser que eles também tenham, pode ser não, né? Certamente eles também têm distorções no centro mental e emocional, mas aquele centro que vai ser a base para eles conseguirem trabalhar vai ser o centro instintivo, porque é o que está dominando a experiência deles. Da mesma forma, os tipos emocionais, eles têm como base da sua personalidade o centro emocional, o centro do coração, as questões relacionadas ao meu valor pessoal, as questões relacionadas a qual é a imagem que eu projeto no mundo, relacionado a como eu me conecto com as outras pessoas. Então, as pessoas do centro emocional não quer dizer que elas vão ser mais emotivas ou ter mais acesso às emoções do que as outras pessoas, mas as distorções da sua personalidade vão estar mais relacionadas às questões ligadas ao centro emocional. Então, o trabalho de desenvolvimento dessas pessoas, de autoconhecimento, vai passar por entender, por compreender a dinâmica desse centro emocional, para entender as dinâmicas do coração, para daí abrir para os outros dois, tá? Porque essa é a parte que vai dominar a vida dessas pessoas e a expressão dessas pessoas no mundo, muitas vezes de forma inconsciente. E por fim, a gente tem a tríade ou grupo dos tipos mentais, que são aquelas pessoas que na personalidade priorizam ou têm uma distorção maior no centro da mente, no centro do pensar, do analisar, do prever, né, do olhar para os cenários imaginários e não para a realidade prática. Ah, gente, e antes de entrar nos mentais, a emoção central dos tipos emocionais é a emoção da tristeza. Não no sentido de que eles são mais tristes ou sentem mais tristeza do que os outros tipos, mas a tristeza é a emoção que nos conecta. Enquanto a raiva é a emoção visceral, que limita o nosso corpo e o ambiente, a tristeza é a emoção que é ativada ou desativada quando existe falta de conexão, quando existe quebra de vínculo. Então, ela é a principal emoção que vai sinalizar o modo de funcionamento desses tipos, tá? Mas não quer dizer que eles sentem mais tristeza do que os outros. E nos tipos mentais, a emoção central que caracteriza essas distorções da mente
É a emoção do medo. É a emoção do medo, que é aquela emoção que prevê riscos, prevê cenário, que pensa, né, o que vai acontecer, o que pode acontecer para tentar trazer um senso de segurança, para tentar trazer um senso de entendimento da realidade como uma forma de existir no mundo, tá? Como na nossa sociedade a gente prioriza muito o centro mental, muitas pessoas entendem, né? Quando elas começam a entender o Enneagrama, elas se acham mentais. Porque não, eu penso demais, eu penso o dia inteiro. Mas, gente, lembra que a nossa sociedade faz a gente priorizar o pensar. Não é porque a nossa personalidade naturalmente prioriza esse centro. Então, o primeiro passo a se auto-observar, e muitas vezes a gente precisa de recursos para entender isso, é assim: quando eu me desligo do pensar, qual que é o centro que está mais ativo? Né? O meu pensar, ele é o pensar puro da imaginação, de prever cenários, de olhar para o futuro, ou ele é um pensar que está carregado de rigidez, da estrutura prática, de começar a entrar em ação, ou ele é um pensar que é muito colorido pelas minhas emoções, pelas minhas mágoas, pelos meus relacionamentos. Então, eu estou trazendo aqui uma dica, né? Um primeiro, uma pincelada de que o processo de observação desses nossos três centros, ele é um processo mais profundo e mais complexo do que simplesmente, eu penso muito, eu entro em ação rapidamente, ou não, eu sou uma pessoa muito emocional. Não é sobre isso, tá? Até porque quando a gente entra nos tipos de personalidade, a gente vê que às vezes a pessoa utiliza um outro centro para escapar daquele que é vamos dizer assim, o ponto central da sua personalidade. E o legal da gente entender isso, e aí, já trazendo, né, quando eu falei o tema dessa aula sobre os caminhos de desenvolvimento de cada tipo, as pessoas que são de uma mesma tríade, elas vão ter algo em comum. Elas vão ter algumas características em comum que vamos dizer assim, o mesmo caminho de desenvolvimento vai seguir para todas elas, tá? E elas vão ter uma facilidade de lidar umas com as outras, porque elas se entendem um pouco mais. Aí a gente já começa a entender onde vem os conflitos, né? Uma pessoa emocional se relacionando com uma pessoa instintiva, elas vão ter estrutura de personalidade muito diferente. Então, aqui a gente já começa a ver essa diferenciação que existe entre as pessoas, que muitas vezes é inconsciente, inclusive para a gente, de como a gente funciona, do que é importante para mim, tá? Então, só para vocês terem um exemplo, os tipos instintivos tendem a priorizar muito congruência, justiça, a questão, vamos dizer assim, de você conseguir fazer a coisa do jeito certo, autonomia, processos, isso é muito importante para eles. Já as pessoas do tipo emocional, elas vão valorizar a conexão, vão valorizar o espelhamento, o feedback. Isso tudo vai ser mais importante para elas, né? E as pessoas do tipo mental vão priorizar o quê? O entendimento, a lógica, a sabedoria, muito mais do que a conexão emocional ou de fato precisar entrar em ação, tá? Então aqui já tem alguns pontos aí para se observar. E aí a gente entra, né, gente, nos 9 tipos de personalidade, que são, de alguma forma, variações desses centros. São percepções diferentes ou encapsulamentos diferentes aí de cada uma dessas 3 energias. Então, quando a gente pensa nessas características mais centrais, cada um dos 9 tipos, como, né, no retiro a gente entrou de forma mais aprofundada, vai ter uma visão, vai ter uma construção de característica que vai priorizar uma perspectiva diferente desse processo, tá? Eu acho que tá chiando aqui para as pessoas no Instagram, elas não estão conseguindo assistir. Eu precisaria colocar um fone de ouvido, mas eu não tenho aqui. Bom, é uma pena. Não sei se eu vou conseguir resolver esse problema aqui. Deixa eu tentar diminuir o volume aqui. Veja se melhorou, gente. Me fala aqui. Nessa aula eu não vou entrar em detalhe nos 9 tipos de personalidade, mas só para vocês terem uma visão, assim, né, de como que cada um desses tipos, eles de fato tem uma visão do mundo. Então, o tipo 8, ele tem essa visão de eu preciso controlar, eu preciso ter poder, mostrar essa questão de... então, eu vou ter que encerrar essa live aqui, que eu não vou conseguir manter, infelizmente. Depois eu faço uma aula aberta aqui, então, sobre Enneagrama para vocês. Eu agradeço aqui a presença de quem esteve ao vivo, gente. Vamos ver, eu vou deixar aqui mais um pouquinho. Se melhorar, vocês me avisam, senão eu cancelo aqui a live. Se dá para entender, eu vou deixar então. Beleza.
Então, gente, o 8 ele vai tentar controlar a energia, ele vai trazer essa energia da ação para o poder, para o controle, para o excesso de ação, né? O 9 ele controla a partir de. Ele trava o seu corpo e não entra em ação. Ele quer manter as coisas como estão, ele quer controlar a realidade a partir da paz, do apaziguamento, de manter as coisas como estão, de criar uma harmonia que é uma harmonia de existência, não é sobre conexão muitas vezes. É de cara, as coisas precisam continuar como estão. E o ele quer organizar a realidade. Ele quer que tudo seja feito exatamente como tem que ser, como deve ser, como as coisas, né, colocando em caixinhas e sendo muito processual, muito organizado, muito certinho, acreditando que essa é a melhor forma de existir, de conseguir controlar a vida, tá? Já os tipos emocionais, quando a gente chega no 2, ele vai pegar essa questão do centro do coração, do centro emocional, e ele vai focar a vida dele em eu preciso me conectar com as pessoas indo em direção a elas, fazendo aquilo que elas esperam de mim, sendo aquela pessoa que elas esperam que eu seja. Então, ele foca toda a sua energia emocional no outro, em buscar essa conexão. Muitas vezes criando esse desbalanço entre estar mais para fora, estar mais buscando as pessoas do que estando dentro de si, do que estando conectando com o seu próprio coração. E o tipo 3, ele vai, de uma forma muito automática, focar quase que compulsivamente em criar uma imagem positiva, uma imagem de sucesso que vai garantir esse feedback positivo das pessoas, que vai garantir essa conexão com as pessoas. Então, muitas vezes ele foca na ação e no fazer, mas para construir aquela imagem que vai fazer ele ter aquele senso de estar conectado com as pessoas. Então, muitas vezes ele vai se desconectar das suas próprias emoções, mas a questão central do coração, que é de como que as pessoas estão me vendo, será que as pessoas estão, né, valorizando o meu trabalho, vai ser o ponto central da vida e das decisões que a pessoa do tipo 3 faz. E as pessoas do tipo 4, de novo, elas intensificam as questões emocionais. Eles têm um foco muito autocentrado, eles tendem a ter oscilações emocionais, eles tendem a olhar para a vida sempre pela lente das emoções, pela lente do que é belo, do que é sutil, do que é até pela própria lente do sofrimento, da desconexão humana com aquela, né, com aquela vontade de ter uma conexão mais profunda com as pessoas. Então, a vida inteira do 4 vai ser pautada na busca dessa conexão mais profunda, na busca dessa intensidade emocional, para que ele sinta que a sua existência está valendo a pena, né? E quando a gente vai para os tipos mentais, os 5, 6 e 7, eles vão ter a sua personalidade pautada, né, nesse centro mental. Então, o 5, ele vai intelectualizar tudo. Ele se dissocia da realidade da vida prática, então ele está observando a vida, ele se dissocia da conexão emocional com as pessoas e é como se ele estivesse assistindo a vida e tentando entender a vida, né? Então, às vezes a gente descreve o 5 como intelectual, parece que ele é muito estudioso, e muitas vezes pode ser, mas muitas vezes o 5 ele só está buscando entender a dinâmica da vida para ele conseguir sobreviver. Então, ele busca o entendimento daquilo que ele acredita que vai trazer para ele um senso de segurança, tá? Muitas vezes se afastando, se dissociando das outras dimensões emocionais e comportamentais. Não quer dizer, gente, que o 5 não se relaciona e não tem uma vida funcional, mas ele faz isso a partir de um senso de isolamento interno e de economia da sua energia para ficar mais favorecendo a mente do que as outras duas coisas, tá? E o tipo 6, ele vai ter um centro mental hiperativado no sentido do medo, no sentido de, meu Deus do céu, o que pode acontecer de errado? Eu preciso precaver tudo que pode acontecer. Então, ele tem uma hiperativação daquela parte da mente que todos nós temos de busca por sobrevivência, de busca por antecipar ameaças, antecipar riscos, antecipar problemas, para que ele consiga se precaver. E aí ele acaba projetando várias realidades arriscadas para que ele consiga, de alguma forma, ter uma sensação de controle, né? Se eu consigo prever o que vai acontecer, talvez eu consiga me defender se alguma ameaça vier. Então, toda a vida do 6 é pautada nesse senso de autodefesa, de proteção a partir da projeção de cenários, do entendimento e de lidar com a certa ansiedade que vem ao não conseguir projetar tudo, né? Porque é humanamente impossível a gente conseguir ter todo esse entendimento. E o 7, gente, ele vai também ter um excesso de criação de uma realidade positiva na mente dele. Então, tudo que ele faz, tudo que ele busca,
tem esse filtro mental de como eu posso buscar coisas que são prazerosas, estimulantes, e ele tem um filtro mental positivo para fugir do sofrimento, da dor e das questões mais limitantes da vida, do corpo, da sobrevivência. Ele quer buscar uma realidade positiva para ele fugir de lidar com essas questões mais chatas e mais profundas. Então, a vida dele é pautada nesse senso de onde é que tem algo mais legal, mais divertido, mais, né, positivo, para que eu consiga concentrar minha energia nisso, ao invés de ter que lidar com as outras coisas que não são tão legais. Então, perceba como que as personalidades são formadas em cima desses centros mentais, né? E é por isso que a gente precisa começar o nosso trabalho com esse entendimento de qual que é a minha principal distorção, qual que é o meu principal ponto de trabalho para eu conseguir abrir a perspectiva de que existe mais coisa, de que existem outras partes minhas que eu talvez não estou dando atenção e que eu preciso olhar para isso. Até aqui, gente, tá fazendo sentido para vocês? Deu uma clareada? Boa, legal. Que aí a gente começa a complicar um pouquinho, né? Mas por um bom motivo. Então vamos lá. Se estiver indo muito rápido, vocês me dão um sinal aqui. Quando a gente fala dos nossos instintos, que é a parte da nossa legal aqui no Instagram, o pessoal também está conseguindo relacionar. O nosso centro instintivo, que é essa parte que busca a nossa sobrevivência, ele tem uma subdivisão dentro dele, que os nossos instintos, eles são agrupados nesses três grupos, que a gente chama de um instinto de autopreservação, que é essa inteligência animal primitiva que nos faz conservar os nossos recursos. Então, para que eu exista, para que o meu corpo exista, eu preciso preservar a matéria, preservar os recursos que vão garantir essa sobrevivência. Então, para isso, a gente tem um instinto de autopreservação. E aí, nos humanos, ele vai se preocupar em preservar o corpo físico, mas também os recursos materiais, de casa, alimento, de nutrição, de dinheiro, né, de tudo que a gente sente enquanto humanos que a gente precisa para sobreviver, para manter a nossa estrutura existindo e garantindo a nossa sobrevivência. Porém, para que a gente sobreviva enquanto espécie, a gente também precisa desses outros dois instintos, que o primeiro deles é o instinto sexual. O instinto sexual, ele é a nossa energia vital, ele é a nossa energia criativa. Para que exista vida na Terra, a gente precisa da energia sexual. Para que um bebê nasça, o pai e a mãe têm que, né, fundir ali na energia sexual para que a vida se faça. Então, ele também é um instinto de sobrevivência, porque a gente só sobrevive se a gente tem energia para criar coisas, para destruir coisas que não são positivas para a nossa sobrevivência. Então, ele fala muito da morte, nascimento, fala muito do feminino, do masculino, da fusão dessas dualidades para que a vida se faça. Então, ele fala da energia vital, da busca, né, da conquista, daquilo que vai me trazer esse senso de sobrevivência. Inclusive, a conquista clássica, no sentido de sedução, no sentido de atração, de foco, né? O macho que foca em conquistar a fêmea que foca em seduzir o macho. Então, todas essas coisas relacionadas à sedução, atração, manutenção de relações íntimas que dão criação à vida, está relacionado ao instinto sexual. E aí, não só relações afetivas. Se eu me junto com uma pessoa para criar um projeto, eu estou dando vida a algo que vai me gerar um senso de sobrevivência, tá? Então, o instinto sexual, ele está relacionado a tudo que é o impulso, aquela força que a gente precisa para nascer, para criar coisas que vão garantir a nossa sobrevivência. E por fim, a gente tem um instinto social, que desde o homem das cavernas, desde os primórdios, os animais eles se agrupam para ter mais chance de sobreviver contra os perigos, né, do mundo externo. Então, esse instinto de se agrupar, esse instinto de pertencer, ele também está focado na nossa sobrevivência. Ele também está focado em eu preciso pertencer a um grupo, porque se eu estiver sozinho na vida, como que eu vou viver? Né? Então, a gente precisa pertencer à nossa família, a gente precisa, no trabalho, criar o senso de pertencimento. Se eu tenho um grupo de amigos, eu preciso tentar pertencer àquele grupo. Então, esse senso de participar de uma comunidade, participar de um grupo, contribuir para o coletivo, para que o coletivo sobreviva, também é um instinto de sobrevivência. Então, às vezes, gente, a gente está lá mega apaixonado e a gente está achando que é só um processo emocional e não é um processo de sobrevivência, né? Às vezes a gente está tendo um mega problema no trabalho, porque a gente não está conseguindo se relacionar bem, e aquilo está gerando uma ansiedade enorme, porque a gente não se sente pertencente,
não é só uma questão de mental, de eu preciso estrategicamente, não, é uma questão de sobrevivência. Então, compreender a natureza desses instintos é fundamental, porque trabalhar com eles não é com a mente. Não é falando assim, fulano, sai desse relacionamento abusivo que está te fazendo mal. Não é, porque aquela pessoa está ali com o senso de que aquilo faz ela sobreviver. Não é virar para uma pessoa que tem um instinto de autopreservação muito ativado e falar: para de ficar economizar, para de ficar economizando, não seja tão econômico, se arrisque mais, se solte mais para a vida. Não é assim, porque aquela pessoa está juntando dinheiro, está economizando recursos com a sensação de que aquilo é fundamental para a sua sobrevivência. E quando esses instintos são ameaçados, existe uma ameaça de morte iminente, existe uma ameaça de, se isso acontecer, eu vou morrer, né? O nosso cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, que eles chamam, né? Ele interpreta situações que ameaçam esses instintos como uma situação de vida ou morte. Então, a gente precisa cultivar a consciência para conseguir dar para esses instintos um senso de segurança, de cara, a sua sobrevivência não está ameaçada. Se você for mandado embora do seu emprego, você não vai morrer. Você vai ser mandado embora do seu emprego. Você não pertence mais àquele grupo, talvez você não vai ter um salário entrando na sua conta, talvez aquela uma pessoa que você era muito próximo, você vai sofrer um impacto, mas você vai sobreviver. Então, um dos trabalhos que eu gosto de fazer com os instintos é cultivar esse senso de eu estou bem, eu estou segura e a minha sobrevivência não está ameaçada. Porque aí eu paro de tomar as minhas decisões de forma impulsiva, com base na sobrevivência, e passo a tomar decisões que são mais alinhadas com o meu senso de sobrevivência, mas com o meu coração, né, que vai me trazer qual que é a conexão real que eu quero estabelecer, e com a minha mente, que consegue pensar com clareza e enxergar outras possibilidades para além da minha mera sobrevivência, tá? Então, essa dimensão dos instintos é uma dimensão muito importante do Enneagrama para a gente trabalhar, para a gente desenvolver, para a gente compreender as distorções que existem em cada um de nós. E assim como nos tipos, a gente também tem distorções nesses três instintos. Geralmente, o que a gente tem nesses três grupos é o que a gente chama de sequência instintiva. Então, geralmente, um desses instintos, ele é dominante em nós. Ele é um instinto, é como se a gente atribuísse a nossa sobrevivência muito a esse instinto. E a gente está o tempo inteiro focando a nossa energia nele. Então, a autopreservação dominante quer preservar recursos a qualquer custo. O social dominante quer pertencer, ter status, ter influência a todo custo. E o sexual dominante quer fusão, conexão, atração, intensidade para sobreviver a qualquer custo, tá? Um segundo instinto, ele é intermediário, ele funciona bem, ele tende, né, a estar disponível quando a gente precisa, a gente tem habilidades para lidar com ele, às vezes ele pode ser alto, às vezes ele pode ser baixo, mas de maneira geral, ele oscila mais ao longo da vida. Ele não é tão compulsivo, tão distorcido, e ele não se sente tão ameaçado quanto o nosso instinto dominante quando alguma coisa acontece naquela área da vida, tá? E a gente tem um terceiro instinto que ele é o que a gente chama de reprimido. É um instinto que talvez a gente, né, por N fatores, mas um dos fatores é talvez alguma experiência muito traumática, por exemplo, nos primeiros anos de vida, ele foi ativado e ele não foi capaz de garantir a nossa sobrevivência. Ele sofreu um choque que ele falou assim, cara, eu não consigo. Né? Então, talvez uma pessoa que teve uma ameaça à sua própria existência, teve um choque no autopreservação, por exemplo, um caso de quase morte, né? Ou falta de nutrição, não conseguiu ser bem alimentado ou nutrido, ou não teve as suas necessidades básicas atendidas. No instinto sexual, uma pessoa que teve, né, a sua própria existência, a sua própria capacidade de conexão profunda com as pessoas tirada, ou teve o seu senso físico invadido por uma fusão, por uma intensidade de relação que não foi saudável e aquela pessoa, né, é como se o sistema nervoso central tivesse uma sobrecarga naquela área, naquele instinto. E no social, talvez uma situação de bullying, de não pertencimento, de exclusão, de abandono, né, de não conseguir ter essa unidade básica que é eu e pelo menos mais duas pessoas que me dá o senso de grupo. E aí esse instinto, ele é como se ele se desligasse em nós, ele fica reprimido. A gente até faz algumas coisas nessa área da vida, mas é muito difícil, consome muita energia e faz com que a gente sinta que a gente não tem habilidades naquela área. Então, uma pessoa, por exemplo, de autopreservação reprimido vai ter dificuldade de cuidar das suas necessidades básicas, de conseguir ter manutenção financeira, de ter uma rotina saudável, de se alimentar, porque aquele instinto dela
não tá funcionando. Então, por isso que não adianta você fazer um coaching esportivo, né? Como a gente sabe que a lei tem, por uma pessoa ser saudável, ter uma rotina de alimentação, exercício físico, se a autopreservação dela estiver muito reprimido, muito baixo. Do mesmo jeito, se uma pessoa tiver o social baixo, ela vai ter dificuldade de lidar com grupos, de lidar com situações coletivas, de se expressar, de se impor. Ela vai ter talvez uma descrença na humanidade, tipo, ai, para que ficar juntando com pessoas? Para que ficar criando coisas em conjunto? Ela vai ter dificuldade de se expressar no ambiente em grupo. Talvez pode ter algum nível de ansiedade social, talvez pode ter algum nível de isolamento, de ostracismo, né? De ficar mais isolado, porque ela tem dificuldade de estar em contato com essa dimensão coletiva. E para quem tem um instinto sexual mais reprimido, ela vai ter dificuldade de se impor, de conquistar, ela vai ter mais dificuldade de manter a intimidade, de manter a conexão mais profunda com as pessoas. Então, tudo isso, gente, já trazendo para vocês se observarem o que pode ser uma sequência instintiva em vocês, tá? Qual pode ser o fator porque isso aqui, de novo, são coisas muito inconscientes, muito automáticas, mas que quando a gente olha para a nossa vida, a gente consegue perceber onde foi pautada a nossa história, em qual desses três instintos foi pautado todo o nosso senso de sobrevivência. Então, para mim, como social dominante, por exemplo, eu sempre tive um senso muito grande de precisar contribuir para a sociedade, precisar participar, participava de vários grupos, tinha várias coisas, causas coletivas que me atraíam, né? Então, todas as minhas escolhas de vida foram pertencer à família. Então, quando eu descobri sobre a minha sexualidade, eu falei, cara, mas eu senti atração por mulheres, eu vou ser excluída da minha família. Então, isso para mim foi um grande processo, porque eu sentia, né, inconscientemente, que eu ia morrer se eu fosse excluída da minha família por conta de ser diferente, de não ser o que aquele grupo esperava que eu fosse. Então, quando a gente olha para a nossa história de vida, para o arco narrativo da nossa vida, a gente consegue entender de que forma esses instintos nos influenciaram para que a gente tomasse as escolhas que a gente tomasse, seguisse os caminhos que a gente seguisse, né? Entrasse nos relacionamentos, trabalhos, como a gente se relacionou com a nossa família, com os nossos parceiros afetivos, com o dinheiro. Então, essa é uma área de trabalho do Enneagrama que eu, particularmente, sou apaixonada. Acho que tem muito campo de desenvolvimento aqui, até mais, muitas vezes, do que a personalidade, porque na maioria de nós, quando a gente está, né, inconsciente, automático, os nossos instintos é que estão na frente do jogo. Eles é que estão, vamos dizer assim, no comando da nossa vida para garantir a nossa sobrevivência. Enquanto a gente não tem essa área da vida equilibrada, a gente não consegue tanto estar presente para o que a nossa mente e o nosso coração deseja. Então, falando aí em caminhos de desenvolvimento, olhar para os instintos, trabalhar com isso de uma forma mais profunda é altamente libertador, porque a gente consegue equilibrar essas energias, a gente consegue destravar aquilo que estava reprimido para acessar atributos nossos que a gente antes não tinha condição de acessar, tá? De novo, gente, até aqui tá claro para vocês? Fez sentido? Deu uma beleza. Já conseguiram identificar em vocês talvez alguma sequência? E de novo, aqui às vezes vai ser óbvio, às vezes vai demorar um pouco, às vezes a gente vai precisar de um pouco mais de observação, mas a gente já consegue aí trazer clareza para os momentos da nossa vida e da nossa história que esses instintos atuaram mais do que a nossa mente racional na hora de tomar algumas decisões de vida, né? E aí a gente vai juntar esse bolo todo. A gente junta, né? Então eu tenho lá os três centros de inteligência. O pessoal aqui do Instagram também conseguiu se identificar, legal. A gente tem os três centros de inteligência, a gente tem os 9 tipos de personalidade e a gente tem esses três instintos que um deles vai ser sempre o dominante. Quando a gente pega os 9 tipos de personalidade e pega um instinto dominante, acontece meio que uma alquimia, porque eu pego as motivações e os padrões emocionais e mentais do meu tipo de personalidade e a motivação mais forte do meu instinto dominante. Essas duas coisas, elas se fundem, elas se misturam e elas geram como se fosse uma outra personalidade, uma outra expressão da personalidade que é, vamos dizer assim, uma variação do tipo central. Então, por exemplo, se eu sou um tipo 9 e o meu instinto de autopreservação é dominante, essas duas coisas vão se juntar e vão criar uma expressão específica do 9 que a gente chama de 9 autopreservação, tá? Que é o subtipo. Se o meu instinto social é dominante e eu sou tipo 9, essas duas coisas vão se juntar e vão ter uma expressão diferente do 9,
que a gente vai chamar de 9 social. E se eu tiver o instinto sexual dominante, ele vai se juntar com o 9 e ter uma expressão específica, que é o 9 sexual. Então, na verdade, dentro do Enneagrama, a gente tem 27 subtipos, 27 variações desses perfis de personalidade, tá? E por que que é importante a gente saber disso? Isso aqui, gente, apesar de parecer ficar um pouco mais complexo, e fica mesmo, né? Porque são muitos diferentes fatores para considerar. E aí é aquilo, quando a gente combina, algumas confusões começam a acontecer, e aí talvez eu achava que era um tipo, aí eu percebo que, na verdade, é a influência do meu instinto que estava fazendo aquilo. Traz essa complexidade, mas ao mesmo tempo traz precisão para o nosso trabalho. Porque aqui, o que, que a gente tem que entender? O Enneagrama, o objetivo dele não é colocar você numa caixa e te dar um rótulo. Ele é como se fosse um estudo da sua anatomia. Para quem é médico, para quem é fisioterapeuta, para quem trabalha com qualquer medicina do corpo físico, você precisa dividir o corpo físico em partes, né? Tem gente que vai estudar o cérebro, tem gente que vai estudar a pele, tem gente que vai estudar o coração, tem gente que vai estudar o sistema linfático. Então, na medicina, a gente tem subdivisões do corpo humano para trazer precisão para a medicina, para a gente saber exatamente qual é o remedinho que a gente tem que dar para cada parte daquele corpo. No Enneagrama, o objetivo do Enneagrama não é dar um rótulo, dar uma caixa e te dar um número e falar que é isso. É para que você entenda a anatomia da sua personalidade. É que você entenda as partes da sua personalidade que compõem a sua expressão final, tá? E ele não vai trazer todos os aspectos, ele traz alguns aspectos. Porque você também vai ter influência cultural, influência familiar, influência da sua história de vida, influência dos seus ancestrais. Então, a nossa personalidade, ela é um conjunto de todos esses fatores. Mas o Enneagrama, ele serve como se fosse um framework, né? Ele dá uma estrutura, ele dá nomes, ele dá uma lógica para a gente entender esse funcionamento interno, que está relacionado à nossa psicologia, ao nosso entendimento de quem nós somos e, de certa forma, também com o nosso espiritual, né? Que a gente não vai entrar nessa dimensão hoje, mas está de alguma forma relacionado e refletido também na característica da nossa alma. Então, imagina que o Enneagrama ele vem já com a nossa alma, com um template pronto da nossa alma, e a partir da nossa vida, a gente vai preenchendo esse template com a nossa história de vida, com as nossas influências externas, para formar o indivíduo único que nós somos, tá? Então, é muito importante você que já identificou o seu tipo, fazer essa identificação do seu instinto dominante, do seu subtipo, para entender qual é o seu caminho específico de desenvolvimento. Hoje eu não vou trazer isso aqui na aula, mas saibam que existe, tá? Exercícios específicos, desafios específicos para cada subtipo, para cada instinto dominante, para que a gente consiga, de fato, trazer intervenções específicas, intervenções personalizadas para o nosso desenvolvimento. Beleza, gente. Então, resumindo, tem mais dois elementos do sistema que ajudam no nosso desenvolvimento. Eu vou passar muito brevemente por eles aqui, porque vocês já viram que tem muita coisa só até aqui, né? Quando eu descubro o meu tipo central, não quer dizer que eu sou só aquele tipo, tá? Ele é também, a minha personalidade, ela se relaciona com esses 9 pontos da mandala. Por isso que quando a gente está identificando o nosso tipo, a gente se confunde, a gente acha que a gente é mais de um tipo, a gente consegue se ver em características e comportamentos de vários deles, tá? Porque, de certa forma, os 9 tipos de personalidade descrevem características inerentemente humanas que todos nós vamos ter em algum momento de vida. Mas o nosso tipo central é o nosso template de alma. É aquilo que veio assim para ser o nosso desafio central de desenvolvimento. E ele está relacionado aos outros tipos de uma forma, eu diria assim, não é mágica, mas é de uma forma muito lógica que esse símbolo explica que quando a gente entende isso, é surreal. Porque cada um dos tipos que estão relacionados ao nosso, eles trazem complementos para a nossa personalidade ou desafios para a nossa personalidade que a gente precisa trabalhar. Então, para quem já identificou o seu tipo central, você vai precisar identificar também, olhando para o símbolo, quais são os seus tipos vizinhos. Eu vou deixar gravado, tá, Martinha? Os tipos vizinhos, eles vão te ajudar a equilibrar a sua personalidade, que a gente chama das asas do Enneagrama. Então, se eu sou um tipo 2,
A asa 1 e a asa 3 são pontos também ali que vão ajudar no meu desenvolvimento. Então, eu preciso minimamente estudar esses tipos, entender que partes deles estão relacionadas comigo, né? Às vezes eu sou uma pessoa que tem uma asa muito forte, então talvez eu sou um tipo 2 que tenho muito do 1, né? Ou eu sou uma pessoa do tipo 2 que tem muito do 3. E aí talvez eu vou precisar o quê? Desenvolver a outra asa para eu conseguir equilibrar, tá? Então, ele também traz um ponto de desenvolvimento. E a gente tem o que a gente chama das flechas, que são os tipos que são conectados ao meu tipo central a partir dessas linhas internas do símbolo, tá? Então, se eu sou um tipo 2, e aí cada tipo vai ter a sua linha de conexão, eu estou conectado ao tipo 4 e eu estou conectado ao tipo 8. Isso quer dizer que, de alguma forma, esses dois tipos vão trazer para mim algum desafio de crescimento. Tá? As flechas têm toda uma teoria enorme em cima disso, porque são pontos que estão relacionados ao nosso desenvolvimento mais profundo. Está relacionado à regressão da nossa infância, características da nossa infância que a gente não pôde acessar. Está relacionado ao nosso desafio de vida, o nosso desafio de missão de vida, propósito, quando a gente vai para o mundo. Então, tem uma sabedoria muito grande, intensa, e vocês puderam experimentar um pouquinho disso no retiro. Vocês conseguiram fazer um movimento que foi energético, não foi nem tão mental, apesar de que a gente falava ali algumas frases com vocês, só o movimento de você fazer essa regressão e o impulso já trabalha em algum nível o desenvolvimento dessas características desses dois tipos que vão ajudar no seu desenvolvimento, tá? Então, resumindo, né, gente? Cada um de vocês vai ter um mapa que vocês vão precisar identificar, que vai ter todos esses pontos de trabalho. Então, eu preciso identificar qual é o meu tipo central, tá? Qual é a tríade que eu pertenço? Então, eu, como um tipo 9, pertenço à tríade dos tipos instintivos. Então, tem ali também um monte de trabalho. E eu preciso identificar qual é o meu subtipo, que é a junção do meu tipo central com o meu instinto dominante. Então, eu, Michele, sou um subtipo 9 social, que tem também um caminho específico de desenvolvimento. E eu também preciso identificar a minha sequência instintiva, social, autopreservação e sexual, no meu caso. Apesar de que às vezes eu ainda tenho dúvidas se o meu autopreservação e sexual estão reprimidos, porque eles são bem baixinhos. E é isso, a gente vai precisar identificar essa dança dos três instintos para a gente conseguir trabalhar, né? E existe uma forma de trabalhar cada um deles que é muito específica. Então é isso, né? No meu caso, meu instinto social é dominante e o meu instinto sexual é reprimido, e isso gera a minha sequência. E eu preciso, de alguma forma, né, tá ligada nesses outros 4 tipos que são relacionados ao meu, que é o tipo 8 e 1, que são as minhas asas, e no meu caso, o tipo 3 e 6, que são as minhas flechas, tá? Michele, é muita coisa, é muita informação. Como que eu descubro qual é o meu tipo central? Então, vocês já passaram por alguns desses processos, né? Você pode estudar de forma independente, pegar um livro, pegar vídeos na internet e ir se observando e chegar às suas próprias conclusões através da sua autoobservação, autoanálise, autoavaliação, tá? Ou você pode fazer isso com apoio profissional de uma pessoa que entende, que vai te ajudar a interpretar, vai fazer uma entrevista, vai refletir de volta para você algumas possibilidades para que você conclua o diagnóstico, ou você pode fazer isso através do trabalho em grupo, né? Um trabalho em que você está ali convivendo com pessoas de tipos diferentes, fazendo um processo de workshop ou um processo energético da mandala, tá? O que eu recomendo é sempre uma combinação de tudo isso. Quanto mais elementos você trouxer para a sua autoanálise, mais precisa vai ser a sua identificação. Então, confiar só no estudo independente é meio arriscado, né? Porque a gente tem os nossos vieses, tem coisa que a gente não consegue enxergar sobre nós. Confiar só no processo em grupo também não era o ideal, porque ali a gente não tem a oportunidade de aprofundar na história de cada um, e às vezes a gente acaba, né, escolhendo um tipo ali pelo viés do pertencimento. A gente não consegue ter essa profundidade. E quando você tem o apoio de um profissional, você consegue juntar os pontos e, de fato, fazer esse quebra-cabeça na sua cabeça e começar a avaliar toda a sua história. Agora, por quê? Por que eu faria tudo isso? Por que eu me preocuparia em descobrir esse mapa? Por que eu deveria focar em trazer o Enneagrama para o meu processo de autoconhecimento, né? Parece tudo meio complexo, meio confuso, mas, gente, ele é um sistema que ele funciona como um guia interno, né? Ele funciona como se fosse um GPS
dos caminhos que a gente precisa percorrer para acessar a nossa verdade interna. Então, a gente que tenta fazer o autoconhecimento de uma forma muito ampla, muito genérica, através de livros, estudos, tem coisa que vai funcionar para a gente, tem coisa que não vai, tem coisa que vai ressoar, né? Quantas vezes vocês já ouviram as pessoas que falam que fizeram 10 anos de terapia e continua no mesmo lugar? Ou talvez uma pessoa que fez um processo muito intenso, mas aí acabou deixando de lado algum outro aspecto da vida, né? Então, quando a gente olha para o autoconhecimento de uma forma integrada, é um processo complexo, é um processo que dura a vida inteira. Então, descobrir esse mapa, eu tenho para sempre uma visão muito profunda de como eu funciono. E aí eu consigo tomar decisões que são mais assertivas para o meu crescimento pessoal, em todos os níveis. Então, eu consigo ter um mapa, um guia para minha autoobservação. Eu consigo perceber quais são os padrões que estão me prejudicando, para que eu consiga mudar os padrões da minha personalidade, para que eu consiga, de fato, ver o que me limita e experimentar novas formas de ser e de me expressar no mundo, para que eu consiga destravar os meus talentos que estavam ali presos ou que eu não conseguia expressar por conta de algum trauma, por conta de algum bloqueio. Né? Então, eu consigo trabalhar em todos os aspectos do meu autoconhecimento, que é o desenvolvimento mental, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento corporal e físico, o desenvolvimento psicológico, do meu entendimento de quem eu sou, da minha relação com pai e mãe e com as visões arquetípicas da personalidade humana, o meu desenvolvimento espiritual, porque eu começo a sair das limitações da personalidade do ego e começo a acessar outras informações, né, sobre mim, sobre o mundo, sobre a interconexão de tudo, sobre, né, Deus ou universo, ou o que quer que você quer chamar, essa dimensão mais espiritual do ser humano. E eu melhoro muito os meus relacionamentos interpessoais, porque antes de conhecer esses mapas, eu tenho uma visão assim, ó, do mundo e da vida. E aí, quando eu estudo o Enneagrama, eu amplio essa visão. Eu falo, caramba, existem outras formas de existir, existem outras necessidades que as pessoas têm que eu não estava consciente. E aí eu começo a mudar a minha forma de me relacionar com as pessoas para que eu tenha relacionamentos mais harmoniosos, mais satisfatórios e para que eu consiga ser mais autêntico, né? Que eu consiga trazer as minhas necessidades e ter as minhas necessidades atendidas através das minhas relações, das minhas conexões, tá? Ou colocar limites e saber aquilo que não me faz bem e assim por diante, tá? E aí eu coloquei aqui um bônus de que a gente consegue acessar coisas como o nosso propósito, a nossa missão de vida, mudanças na nossa carreira e N outras coisas que o Enneagrama pode atuar aí como um plano de fundo para a nossa existência, tá? Gente, vocês estão gostando dessa aula? Fez sentido? Muito bom, deu uma clareada, né? Muito bom. Agora, eu vou trazer aqui para vocês o que, que é o desafio central de cada tipo, tá? O que, que acontece, né? Como eu falei, o sistema é mega complexo, ele tem vários caminhos, mas uma coisa que ele traz para gente é foco no nosso trabalho de autoconhecimento. Apesar de muita gente acabar usando o Enneagrama como uma forma de distração para o autoconhecimento, porque aí eles ficam focando nos comportamentos, nas caixinhas, nos estereótipos e tal, as pessoas que de fato se comprometem com o seu desenvolvimento e que conseguem ter acesso, né, ao Enneagrama de uma forma mais sistemática e focada mesmo no autodesenvolvimento, elas conseguem ter foco. Então, assim, imagina que você tem apenas sei lá, né, vamos pegar assim, imagina se você tivesse uma semana para resolver toda a sua vida. Você tem 1000 problemas, você já viu aqui que tem várias coisas. Se você só pode escolher uma coisa para você trabalhar, né? Porque senão você fica louco, você não vai conseguir melhorar tudo que você precisa melhorar de uma vez só. Se a gente pegar isso de uma perspectiva mais ampla, o nosso tempo de vida, se a gente vive aí, sei lá, 80, 90 anos, isso é um nada perto da jornada da nossa alma. Né? 80, 100 anos de vida é muito pouco, perto de tanta coisa que precisa ser trabalhada no aspecto individual e coletivo. Então, o Enneagrama, ele me dá foco. Peraí, esse momento da minha vida está me pedindo para trabalhar essa questão. Então, eu vou focar nessa questão. Depois que eu resolver isso, eu olho para outro lado, né? Eu brinco que em 2019, quando eu descobri o Enneagrama, eu descobri o Enneagrama por uma questão pessoal, que foi, né, eu estava vivendo uma questão com a minha sexualidade, então estava revendo essa parte de relacionamentos. E aí, quando eu descobri o Enneagrama, acessei um pouco dessa parte de missão, de carreira, falei, cara, tem um potencial aqui para eu trabalhar.
E aí eu falei assim, bom, então deixa eu deixar de lado essa questão de relacionamentos, depois eu olho para isso, deixa eu focar na minha transição de carreira. Então eu foquei na minha transição de carreira, nos meus estudos, né, em construir uma nova carreira do zero, porque eu saí da engenharia e não sabia muito bem como atuar no desenvolvimento humano, então 100% da minha energia ficou focado, né, nesse processo. Até que a vida foi me apresentando coisas que falava assim, Michele, acho que está na hora de você olhar para essa caixinha aqui, né? Então a vida apresenta o desafio e a gente, com esse mapa, a gente escolhe qual área a gente vai olhar, qual área a gente vai focar, né? E a gente vai escolhendo quais ferramentas a gente vai ter para nos ajudar a olhar para esse ponto. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente concluir essa aula e depois a gente conversar, é qual é o foco de cada um dos 9 tipos. Se você passar os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses focando nessa uma coisa, você já vai trabalhar 80% do que você precisa para acessar níveis mais profundos de desenvolvimento, tá? Então, eu vou trazer para cada tipo qual que é o foco de autoobservação, ou seja, o que, que vai ser o fio da meada que você vai precisar olhar em você, e o desafio, que é o que, que você precisa fazer para de fato crescer, para de fato mudar a sua vida, para de fato trazer esse sistema para você. Então, se vocês estiverem com papel e caneta aí, fiquem atentos para anotar o seu, né? E lembrem que vocês têm 2 asas e 2 flechas. Então, lembrem que talvez o seu desafio principal hoje nem seja do seu tipo, mas seja de algum desses tipos relacionados, tá? Não se fechem apenas para o seu tipo, apesar de que ele vai ser o central da sua vida inteira, então você vai ter tempo para trabalhar ele, mas estejam abertos a olhar para a questão que mais chamar a sua atenção. Observa seu corpo ao ouvir eu falar das questões, eu vou trazer coisas que podem ser potencialmente difíceis de vocês ouvirem. Então, vai sentindo, né? Traz os seus 3 centros de inteligência para de fato integrar aquilo que pode ser o seu ponto central de trabalho nesse momento. E eu vou fazer isso a partir das tríades, tá? Então a gente primeiro vai olhar para os instintivos, depois para os emocionais e depois para os mentais. Então, quando a gente olha para os tipos instintivos, o foco de autoobservação do tipo 8, e eu sei que a gente tem tipo 8 aqui nesse grupo, provavelmente tem alguém aqui no Instagram também, é observar os seus excessos, excesso de ação, excesso de fala, excesso de zelo, excesso de trabalho, excesso de comida, excessos. Onde você está sendo excessivo na sua vida e o impacto disso nas pessoas ao seu redor. O quanto que a sua energia excessiva, a sua energia muito para fora, gera de talvez colocar as pessoas como mais fracas ou de trazer desarmonia nas relações, né? No sentido de trazer impactos que talvez você não esteja consciente, porque o seu foco está em fazer, fazer, fazer e seguir adiante, tá? Então, observa os excessos, observa o impacto disso em você. Para o 9, o foco de autoobservação é do autoesquecimento e a autonegligência. É perceber o quanto ele se ignora, se esquece de si, se esquece das suas prioridades e foca no externo, foca na rotina, foca em manter as coisas como estão, foca em atender as necessidades dos outros, né? Foca, às vezes, em estar numa carreira, fazer uma coisa, estar num relacionamento que ele não quer, que ele não gosta, e o quanto que ele. Então, para o 9 é difícil, né? Porque ele precisa quase que se religar da tomada e falar: caramba, eu vivi 10 anos da minha vida sem fazer algo que eu gosto muito, sem focar nisso que é importante para mim. Então, esse é o principal foco de trabalho, de observação do 9. Quais são as formas em que ele se esquece de si? E para o tipo 1, é o foco na rigidez, na autocobrança, no julgamento, né? No soldadinho, tanto de si, quanto dos outros, quanto da realidade à sua volta. Então, um precisa focar em como ele tensiona a realidade para caber no molde do que deve ser feito, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e como ele faz isso em todas as áreas da sua vida, tá? E eu sei que a gente tem 9, eu sei que a gente tem um por aqui também, né? Então já anotem aí qual que é o seu caminho de desenvolvimento. E o desafio central para esses 3 tipos para o 8, é ceder o controle, ceder os excessos e acessar a sua vulnerabilidade. Então, é quebrar a armadura e começar a entrar em contato com esse coração grandioso, com a delicadeza, com a doçura, com o sentimento de fraqueza, de impotência que existe em todo ser humano, porque nenhum ser humano é capaz de ser forte o tempo inteiro. Então, o desafio de vida do 8 é conseguir integrar esse lado mais sutil, mais suave, mais inocente, mais vulnerável
para sua personalidade, tá? O foco central do tipo 9 é agir em prol de si. É virar aquela pessoa que vai mudar, que vai quebrar os paradigmas, que vai soltar tudo que não está servindo, né? É tirar essa sensação de falsa paz, de falsa harmonia e gerar disrupção. Então, é falar não para tudo que não é a sua prioridade, mudar o que precisa mudar, iniciar o que precisa iniciar, romper o que precisa romper e reconstruir, né? Porque o 9 ele tem medo do rompimento, mas muitas vezes o rompimento é necessário para que a reconstrução gere de fato mais harmonia, mais criatividade, mais intensidade, mais vida. Né? O 9, quando ele se esquece de si, ele se apaga, ele se amorna, se apequena para a vida. E quando ele entra em ação em prol daquilo que é o sonho e o desejo dele, ele de fato consegue levar a sua vida de uma forma mais vibrante, mais intensa e mais harmoniosa, que é o que ele sempre quis no fim das contas, tá? E para o tipo 1, o desafio central é relaxar, é sentir prazer, é integrar esse fato de que, mano, foda-se a autorresponsabilidade, a rigidez, o julgamento, a vida, ela tá acontecendo de forma randômica, de forma desordenada, né? As pessoas são como são, as coisas são como são, nem tudo sempre vai dar certo. Conseguir integrar essa flexibilidade, essa aceitação e esse senso de joy, de aproveitamento da vida, né? E conseguir fazer as coisas também de forma mais flexível, de forma mais fluida, de forma mais solta. Então perceba, gente, como o desafio central dos instintivos está muito focado na forma de agir, na forma de integrar os outros centros para ter uma ação mais coordenada, uma ação mais integrada, né? O 8 balanceando a força e a amorosidade, o 9 balanceando a harmonia, a estrutura e a força do fazer, e o 1 estruturando aí a fluidez entre a ordem e o caos, entre a estrutura e a fluidez e a criatividade e a, né, expansão desordenada da vida. Beleza, gente? Então, esses são os focos centrais aí de observação e o desafio central. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim se é fácil, se é difícil, se vocês já estão fazendo, como que é isso na vida de vocês. Ah, lógico, tem gente aqui se identificando com o tipo 1 no Instagram, então absorva aí e comece a observar e trazer esse desafio central para a sua vida, porque, gente, quando você foca nessa uma coisa, muda a vida, muda a dinâmica, muda a forma de ser e a gente consegue ser muito mais de quem a gente é, tá? Então, aí, ó, Ramon já se identificou como um, a gente tem um aqui também, né? Tentando, gente, muito bom, é isso aí. Para os tipos emocionais. O tipo 2, o foco que ele precisa entender é como ele foca excessivamente nos outros e nas relações e cria essas dinâmicas de dependência. Então, o tipo 2, a gente vai fazer sessão com o tipo 2, seja de terapia, de mentoria, até no próprio grupo, né? E eles estão falando dos outros, porque a minha mãe fez isso, 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 meu ex-marido fez isso, 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 meu filho é assim, assim, assado, porque a minha sogra não consegue, nananã, e no meu trabalho, o meu chefe, o meu colega de trabalho. Então, o foco deles, da fala, está sempre nos outros, no que os outros não enxergaram dele, no que os outros não fizeram para ele, em como eles fizeram muito para os outros e os outros. Então, é um foco muito pautado nas relações e nos outros. Aí, ó, já tem gente do tipo 2 aqui. Então, eles precisam observar isso. Eles precisam observar o quanto que focar demais nos outros, primeiro, cria essa dependência, porque eu não existo sozinho, eu me anulo para poder conseguir estar nessas relações, e eu acabo atrapalhando a relação, que é o meu grande objetivo, porque cada um tem que focar primeiro em si para depois estar presente para a relação. Então, o 2 precisa conseguir fazer o trabalho difícil de voltar esse foco para si mesmo. Qual é o meu papel nessa relação? O que eu estou sentindo? O que eu quero? Qual que é o nível, né, de distanciamento versus aproximação que é satisfatório para as duas partes? E o 3, o foco de observação é o quanto as suas ações são pautadas em construir uma imagem de sucesso. Na construção de uma imagem que vai gerar para eles a sensação de pertencimento, de reconhecimento, de segurança, de validação. Então, eles estão o tempo inteiro
automaticamente validando. Será que a minha imagem está sendo bem aceita? Será que o que eu falo está gerando um feedback positivo das pessoas, né? Eles vão testando a própria imagem, vão moldando a própria imagem de acordo com o ambiente. Então, é aquela pessoa que na família pode ser completamente de um jeito. No trabalho, completamente de outro jeito, né? É o camaleão que a gente chama. Porque o foco tá em deixa eu aparecer aqui da forma que as pessoas esperam que eu apareça. Deixa eu ser aqui aquilo que vai me garantir conexão, pertencimento, reconhecimento, mesmo que de uma forma indireta. Não é o reconhecimento de palco, parabéns. Não. É o senso de que eu estou sendo visto, de que eu estou sendo apreciado, tá? Então, o foco do 3 está muito nesse sentido. E aí, muitos 3 vão ficar workaholics, vão trabalhar demais para construir essa imagem. E muitas vezes essa imagem não é o que eles querem ser de verdade, não é o que está conectado com o coração deles. E o 4, ele vai ter um excesso de identificação com as emoções e com as histórias de vida, com as faltas, né? Então é como se ele criasse uma visão da realidade que é filtrada pelas suas emoções, que é sempre intensificada. Então, não é que o 4 não passa por histórias de sofrimento, de falta, de privação, de abandono, mas ele intensifica isso e torna isso a identidade dele. Eu só existo porque existem história triste, porque as pessoas não me compreendem, existe um medo muito profundo de não ser compreendido, porque é uma realidade muito profunda. E aí isso acaba cegando os 4 para as coisas que são mais simples da vida. Então, o desafio desses 3 tipos é o tipo 2, acessar as suas próprias emoções, focar em si, voltar o olhar para si e construir liberdade nas relações. Entender que eu sou um indivíduo, a outra pessoa é um outro indivíduo independente de mim, que tem o direito de ser quem ela é, de fazer o que ela quer, e que eu sou responsável em lidar com as minhas emoções, em trabalhar as minhas carências, em trabalhar as minhas necessidades emocionais, para que eu apareça nas relações de forma autêntica, de forma livre, e consiga me relacionar de um espaço de igualdade e não de codependência, né? E o 3, ele precisa cada vez mais descascar essas camadas de identificação que ele criou com as imagens que ele construiu para expressar-se de forma autêntica, para se conectar com as suas emoções, para se conectar com o seu ser e se expressar. E se expressar, independente de ter uma validação ou não, independente de as pessoas aprovarem aquilo que ele traz ou não, tá? Isso é o grande desafio de vida do tipo 3. E o tipo 4 é diminuir a comparação da sua história com as outras histórias, é diminuir esse senso de falta, de inadequação, de inferioridade que ele tem construído dentro de si, para perceber que ele é igual a todas as pessoas, ao mesmo tempo em que cada pessoa é única, tá? E conseguir cultivar um estado de equilíbrio emocional. Um estado de eu sinto as minhas emoções e eu deixo elas irem. Eu percebo a intensidade emocional, eu deixo que ela se expresse, mas eu não me identifico com elas. Eu entendo que emoções são como nuvens no céu, né? E que eu sou o céu, eu sou a neutralidade emocional. E aí, por fim, a gente vai aqui para os tipos mentais, né? Deixa eu ver aqui se teve mais alguém. Legal, a Adri falou do trabalho, depois do Enneagrama, da consciência. Faz sentido. É desafiador, Van. É desafiador. Eu falo assim, né? Não tem volta. Depois que a gente vê isso, não tem como desver. Quando a gente está na vida de forma inconsciente, a gente está tentando o nosso máximo para sobreviver. Então a gente faz as coisas sem consciência, mas a gente não percebe o quanto essas coisas acabam nos prejudicando e nos limitando. E o primeiro momento de perceber isso e não conseguir mudar imediatamente, porque a gente vem fazendo isso ao longo de toda a nossa vida, é o mais desafiador. É o momento de eu tomei consciência da minha limitação humana e eu ainda não consigo mudar, eu ainda não consigo fazer diferente. Por isso que se você focar nessa uma coisa, que é o mais desafiador e o mais difícil para você, quando você transcende essa etapa, você se torna maior, você se torna mais forte, mais resiliente para lidar com outras coisas que vão ser igualmente ou mais desafiadoras na sua vida. Então, você vai incorporando recursos à sua personalidade que te dá esse senso de flexibilidade, esse senso de poder ser cada vez mais de quem você é.
tá? Então é um caminho que vale a pena. Vocês estão só começando, vocês estão na parte mais difícil, mas vale a pena. E para os tipos mentais, para a gente finalizar, o tipo 5, eles têm um desafio de perceber o quanto eles se isolam da vida, se separam da vida, vivem a vida a partir da observação mental. É como se eles literalmente estivessem dentro de um castelo, observando o povo, observando o reinado acontecendo lá fora, e não com eles, e não participar dessa beleza da vida, de estar misturado com a vida. Então ele precisa observar o quanto ele se isola excessivamente, inclusive nas relações íntimas. Ele não mostra tudo dele nas relações íntimas, ele se economiza na vida, ele economiza as suas interações, economiza as expressões emocionais, economiza as trocas de afeto, economiza a energia de ação que ele coloca para construir os seus projetos. Então, ele precisa observar o quanto esse racionamento de energia impacta a vida dele, faz ele viver a vida meio que pela metade, né? Ou no modo econômico. Eu falo que o 5 vive no modo econômico de economia de bateria. E ele precisa, às vezes, colocar o dedo lá e deixar a bateria rolar solta. Já o tipo 6, gente, o 6 ele precisa observar o quanto a vida dele é basicamente pautada e dominada por um senso constante de ansiedade e medo. Hoje, a gente está vivendo mundialmente uma epidemia de ansiedade e medo, né? Então, muitas pessoas estão experimentando isso. Muitas pessoas viveram situações traumáticas nos últimos anos que fizeram elas colocarem um estado de alerta. Muitas pessoas estão vivendo situações que a sua personalidade, o seu ego não está dando conta, e aí elas vivem em estado constante de ansiedade. Então, a ansiedade e o medo são um fenômeno mundial que está afetando as pessoas de todos os tipos de personalidade. Mas as pessoas do tipo 6 vivem isso desde que elas nasceram. Elas já têm programado na personalidade dela o medo, a ansiedade, o estado de alerta. Então é como se elas vivessem em constante ansiedade mesmo quando tá tudo bem. Mesmo quando não existe uma ameaça, mesmo quando não existe alguma coisa que gatilha essa ansiedade. Então as pessoas do tipo 6 precisam observar isso. Observar quanto que a vida delas é inteiramente pautada nessa respiração acelerada, ansiedade, medo e sinal de alerta constante. E as pessoas do tipo 7 precisam observar o seu excesso de racionalização positiva e a fuga da dor e da privação. Tá? Então, as pessoas do tipo 7 têm a síndrome da Poliana, a síndrome do Peter Pan, que tudo vai ficar bem sempre, tudo tá bem sempre, sempre olhar para o lado positivo da vida. Mas nem tudo é só positivo. Quando eu foco excessivamente no aspecto positivo, eu estou ignorando uma parte importante da vida, que é olhar para a dor, olhar para a privação, olhar para os riscos, olhar para as coisas que não são tão agradáveis da nossa existência, mas que são igualmente importantes, tá? E no caso aqui, então, do 5, 6 e 7, qual que é o desafio deles de desenvolvimento? O 5 precisa diminuir as barreiras físicas e emocionais, aprender a se relacionar com as pessoas mais profundamente, permitir mais a invasão das pessoas no seu espaço pessoal, para que haja uma interação mais profunda, mais dinâmica. Se permitir entregar mais de si para a vida, se energizar, focar mais no corpo, nas emoções, estar mais entregue, estar mais vivendo de fato tudo aquilo que a vida proporciona, de uma forma mais intensa, mais abundante, mais profunda, sem aquele medo de que a vida vai me engolir, a vida vai, né, acabar com todos os meus recursos internos. E para o tipo 6, o grande desafio é relaxar, confiar na vida, conseguir agir apesar do medo, é conseguir ter clareza e não só projetar inúmeros cenários. Então, é conseguir usar de fato a sua intuição para construir um caminho que seja mais consistente, saudável, relaxado, né, com senso de cara, tá tudo bem, não tem nenhuma ameaça e eu consigo simplesmente aproveitar esse estado de relaxamento. Então, esse é o desafio central do tipo 6, tá? Eu vou deixar assim a live aqui no Instagram salva. E para o tipo 7, o desafio é, então, presença. É falar assim, cara, beleza, peraí. A minha vida inteira eu vi tudo como se fosse positivo. Deixa eu focar agora no que está aqui diante de mim.
isso que está diante de mim, qual que é o aspecto positivo? Qual é o aspecto positivo, negativo? O que isso está me chamando a agir? Quais são as limitações que a vida está me impondo agora que eu preciso centrar? Então, o desafio do 7 é agir com sobriedade, com foco, com consistência, com constância, no longo prazo, incluindo todos os elementos: o divertido, o legal, o inovador, mas também o sério, comprometido, o que está ali dia a dia fazendo aquelas tarefas mais chatas, mas que também são importantes. Então, é conseguir incluir essa dimensão de responsabilidade na vida, tá? Então, gente, resumindo, né? Aí a gente tem essas duas mandalas do foco de autoobservação e do desafio central de cada tipo.